Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela. Quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilker. Oi, Lucas. Oi, Flora, e um oi para você que nos ouve na rádio e nos canais do Brasil de Fato MG no Spotify e no YouTube. Hoje a gente tem uma bancada de análise novata para mudar um pouco aí os ares do programa. Com eles a gente debate a aprovação pela Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, do texto base do projeto de lei 2780 de 2024, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O projeto cria um comitê para definir quais são os minerais críticos e estratégicos do país, vinculado ao Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos, órgão de assessoramento presidencial sobre a formulação de políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento do setor mineral. Durante a discussão da proposta, um dos pontos polêmicos foi a soberania do país sobre a exploração e beneficiamento desses minerais. Isso porque, com cerca de 21 milhões de toneladas, a Reserva Brasileira de Terras Raras é a segunda maior já mapeada no mundo, ficando atrás só da China, que detém aproximadamente 44 milhões de toneladas. Só que dessa reserva, apenas cerca de 25% do território nacional foi mapeado, o que indica que tem um potencial ainda desconhecido nas terras do Brasil. Vale lembrar para o nosso ouvinte que os elementos de terras raras, ou ETRs, são um grupo específico de 17 elementos químicos da tabela periódica que são conhecidos por seu potencial de impulsionar a transição energética. Mas é também importante a gente lembrar que esses elementos têm um amplo potencial de uso na indústria bélica, ou seja, de um uso militar também. A maior parte das terras raras aqui do Brasil está concentrada em Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia e Sergipe, o que torna o assunto muito importante e de grande interesse aqui para nós mineiros. Hoje a gente também trata da derrubada que o Congresso fez do veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria, que abranda as penas para os golpistas de 8 de janeiro, e do lançamento do Desenrola 2.0. Então tá por aqui para comentar a conjuntura dessa semana a Natália Francisco, doutoranda em arquitetura e urbanismo pela UFMG, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, professora substituta na UFOP e integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Gente, tudo jóia com vocês. Quem também compõe a nossa bancada de hoje é o doutor em Economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional na Faculdade de Ciências Econômicas, o CDPLAR, da UFMG, Wesley Cantelmo. Oi, Wesley. Olá, Lucas. Olá, Flora. A todos. Natália também, prazer estar com vocês aqui hoje. Então não sai daí que a gente já volta com o papo logo depois da vinheta. Enquanto isso, já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa pelo tema e já deixa aqui o seu comentário. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, gente, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em uma votação simbólica, o texto base do projeto de lei 2780 de 2024, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O projeto prevê, entre outros pontos, a criação de um comitê ou um conselho responsável por definir quais são os minerais críticos e estratégicos aqui no nosso país. O texto ainda deve passar pelo Senado e, em seguida, vai para aprovação do Executivo. A versão descarta a criação sugerida anteriormente por deputados ligados ao PT de uma empresa estatal para a exploração nacional desses recursos mineralógicos. Também estão previstos incentivos governamentais e prioridades de licenciamento para projetos no setor, e os deputados aprovaram um texto substitutivo que foi apresentado pelo relator, o Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Então, a proposta aprovada cria um fundo garantidor de atividade mineral com um aporte de 2 bilhões da União para garantir empreendimentos e atividades vinculadas à produção de minerais críticos e estratégicos. O montante do fundo pode chegar até 5 bilhões. Durante a discussão da proposta, um dos pontos polêmicos foi a soberania do país sobre a exploração e beneficiamento desses minerais considerados estratégicos para o país. Então, Natália, Wesley, queria que vocês explicassem para a gente, né? Afinal, quais são os principais pontos polêmicos aí dessa proposta, de que forma ela pode ameaçar aí a soberania do Brasil, já que é isso também que pauta a discussão. Eu acho que o principal ponto, assim, né, desse projeto é a
característica geral do texto, né? Ele é um projeto extremamente aberto, flexível e dependente de regulações futuras, né? Isso é importante porque muitos dos elementos centrais dessa Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos não estão claramente definidos pela própria lei, né? O PL deixa para regulamentações posteriores algumas questões que são fundamentais, como, por exemplo, quais serão os minerais considerados críticos e estratégicos, quais critérios socioambientais serão utilizados, quais contrapartidas serão exigidas, quais projetos terão prioridades, quais mecanismos efetivamente vão garantir a agregação de valor no território nacional. Então, existe uma preocupação muito grande, né, com a própria arquitetura do texto, porque ele transfere um poder discricionário para regulamentações futuras e gera aí uma margem, né, para politização, captura regulatória e mudanças de orientações conforme a conjuntura política e geopolítica e econômica, né? Mas eu acho que a gente poderia dizer que são 4 pontos principais, assim, né, problemáticos. O primeiro é esse que eu já mencionei, né, que é um projeto de minerais críticos que sequer fala o que são minerais críticos e estratégicos e deixa isso aberto, né, definições muito amplas, genéricas, e a questão da definição concreta fica subordinada a regulamentações futuras, né. Na prática, dependendo da conjuntura política e econômica, praticamente qualquer mineral pode ser enquadrado como crítico ou estratégico. Isso não é um detalhe técnico, porque no momento em que um mineral entra nessa categoria, ele passa a acessar a prioridade regulatória, incentivos fiscais, financiamento público, facilitação institucional, né, celeridade nos processos de licenciamento, mecanismos especiais de investimento. Então, existe um problema importante que é a insegurança jurídica que esse projeto apresenta, né? Esses critérios que podem ser redefinidos ao longo do tempo, submetidos a pressões econômicas e ao próprio lobby mineral que está, inclusive, influenciando diretamente nas articulações e na tramitação desse PL, né? O segundo ponto são as contradições entre o discurso da soberania nacional e os instrumentos econômicos criados pelo PL, né? O projeto fala em industrialização, agregação de valor, soberania nacional, interesse nacional, mas ao mesmo tempo cria mecanismos de financiarização da mineração, como contratos que aparecem ali como streaming mineral e royalties privados, e na prática isso permite que investidores ou fundos financeiros, né, internacionais, comprometam antecipadamente a produção futura desses minerais brasileiros, né? E aí, a partir disso, a gente se depara com um problema que é central. Como que a gente vai garantir a verticalização produtiva, né, nacional, se parte dessa exploração mineral pode já nascer economicamente vinculado ao abastecimento internacional antes mesmo do início das extrações, né? Então, esses mecanismos, eles podem criar o que a gente chama de lock-in extrativista, que, na prática, o país passa a organizar a sua cadeia mineral em torno de compromissos antecipados com a exportação, né? Isso gera dependência financeira de investidores externos, contratos de longo prazo voltados ao abastecimento internacional, né? Esse é um dos argumentos centrais que a gente traz em relação aos projetos que estão tramitando lá no sul de Minas, né? O projeto Colossus e o Caldeira, que são 2 projetos de mineração de terras raras encampados por 2 empresas australianas e que estão passando aí, recebendo licença de forma acelerada, né? Porque quando você observa esses empreendimentos, você percebe que as empresas, elas sequer obtiveram ainda a licença de operação, né? Que é a última licença que elas precisam para começar a minerar, e elas já estão articulando negociações internacionais, firmando memorando, buscando investidores estrangeiros e estruturando cadeias produtivas de fornecimento voltadas ao mercado externo, especialmente para a Europa e para os Estados Unidos, né? Então, a pergunta que fica é, se antes mesmo de extrair os fluxos futuros desses minerais já começaram a ser economicamente comprometidos com essas cadeias internacionais, como é que a gente vai garantir que esses recursos vão ser efetivamente utilizados para servir um projeto nacional de industrialização ou soberania tecnológica ou agregação de valor, né? Então, existe um risco muito grande e o texto aponta para isso. O terceiro ponto é a flexibilização regulatória ambiental, né? O projeto prevê prioridade e apoio institucional aos licenciamentos ambientais dos projetos considerados estratégicos, o que, como a gente já comentou aqui, é algo muito aberto, né? Então, o problema é que a gente já vive num contexto em que o Brasil já vive um processo de fragilização das estruturas de licenciamento e fiscalização ambiental, e aí, enquanto isso, a gente está falando, né, quando a gente fala de terras raras, a gente fala de projetos que envolvem alto consumo hídrico, geração de resíduos complexos, né? Por exemplo, lá no sul de Minas, a gente tem feito muitos esforços para que sejam tratados com seriedade os riscos radioativos inerentes à extração das terras raras.
tem as pilhas de rejeito, contaminação do ar e da água, que é algo que a gente, inclusive, já está vendo acontecendo lá no Vale do Jequitinhonha, com menos de 4 anos de início da exploração de lítio pela Sigma, né? Pressão territorial, aumento dos conflitos fundiários, né? Então, o texto não estabelece mecanismos robustos e vinculantes, por exemplo, aos processos de consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas e comunidades, como prevê, né, a Convenção 169 da OIT. Então, isso pode agravar ainda mais, né, a pressão sobre esses territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos. O PL menciona, assim, né, a participação, o diálogo e governança de forma muito vaga, sem estabelecer, de fato, critérios que garantam essa participação efetiva, que a gente já sabe que já não acontece, né? E o último e o quarto ponto que eu queria destacar é a fragilidade da própria capacidade fiscalizatória do Estado brasileiro em relação aos projetos de mineração, né? Porque o PL, ele amplia muito, enormemente, a complexidade econômica da mineração, os instrumentos financeiros do setor, os mecanismos de rastreabilidade, sistemas de certificação e o número, portanto, né, dos potenciais projetos de mineração. Então, a gente vê avançando vários pedidos aí, né, junto à ANM nos últimos anos, e isso acontece num cenário em que a Agência Nacional de Mineração já enfrenta uma crise estrutural histórica, né? A ANM possui déficit, né, de pessoal, limitação orçamentária, baixa capacidade operacional, dificuldade de fiscalização, fragilidade no combate à mineração ilegal, não consegue fiscalizar, monitorar a arrecadação da CEFEM, não consegue fiscalizar as barragens, né, nem as barragens que estão em nível de segurança. Então, existe uma contradição muito forte, porque o PL amplia a complexidade econômica, financeira e territorial da mineração, amplia a mineração, sem apresentar qualquer plano estrutural de fortalecimento da capacidade regulatória do Estado. Então, na prática, as atribuições fiscalizatórias da ANM são ampliadas, os projetos são acelerados e um órgão que já possui dificuldade para fiscalizar adequadamente os empreendimentos existentes, como é que ele vai fiscalizar mais se ele não está dando conta de fiscalizar nem o que ele deveria estar fiscalizando agora, né? Enfim, e eu acho que, na verdade, eu adicionaria rapidamente, se vocês me permitirem, um quinto ponto que eu acho que talvez seja o mais estrutural, na verdade, que é o risco de aprofundamento desse modelo neoextrativista brasileiro, né? Porque o PL, ele apresenta-se como uma política de industrialização verde, de soberania nacional, de transição energética, mas os instrumentos mais concretos e robustos do texto, eles estão voltados principalmente ao estímulo e à ampliação da extração mineral, aos incentivos fiscais, ao fundo garantidor, ao crédito público para iniciativas privadas, ao financiamento público para investimentos privados, a facilitação econômica, a aceleração regulatória e a redução de risco, não para o território, né? Redução de risco para os investidores. Então, enquanto isso, os mecanismos efetivos da industrialização aparecem de forma vaga, dependendo também de regulamentações futuras, e a gente fica preocupado porque, aparentemente, o Brasil vai continuar ocupando um papel historicamente periférico dentro desse tabuleiro geopolítico, né? Exportando matéria-prima estratégica, não só para a transição energética ou para ampliação energética, mas também para o controle bélico, né, para as indústrias de defesa, a tecnologia continua concentrada fora do país, porque não vai dar tempo do país avançar a sua tecnologia industrial, enquanto esses minerais já estão comprometidos com o investimento externo, né? Então, o Estado, mais uma vez, está socializando os riscos e reduzindo os custos das atividades minerárias através desse fundo garantidor, desses incentivos fiscais, processos de leilão, né, desses territórios, enquanto os impactos ambientais, sociais e territoriais permanecem concentrados nos territórios minerados. Bom, eu queria complementar um pouquinho, na verdade já dizendo o seguinte, que eu acompanho a Natália na análise dela, mas sendo bem breve aqui em alguns pontos que são bastante complementares. Inclusive eu sugiro ao pessoal que quiser ter uma análise um pouco mais detida, mexer lá no meu canal do YouTube, né, o Wesley Cantema Pra Onde Vamos. Primeiro o seguinte, né, de fato, assim, o projeto, ele cria uma série de incentivos, a intenção dele é essa, né, criar um novo mercado, como a Natália falou, de acelerar o processo de extração mineral, entendendo isso como um ponto de vista estratégico, sobretudo no que diz respeito aos minerais críticos e terras raras. E aí é importante falar isso, porque o projeto não define isso, a Natália já adiantou, né? Então isso fica para a regulamentação. Então a gente está falando que a intencionalidade são minerais críticos e terras raras, mas pode ser até areia, a depender de como sai a regulamentação. Então ele procura criar um novo mercado, né, no Brasil. E talvez o que ele tivesse de melhor, ele está lá até no seu artigo 18, que era uma tentativa de utilizar o crédito tributário
como uma forma de incentivar o adensamento da cadeia produtiva, ou seja, o avanço na parte mais tecnológica, né? Ou seja, o processamento e a instalação de novas plantas, né, de beneficiamento, sobretudo dos minerais críticos terras raras, por hipótese, né? Isso não está no projeto, dentro do Brasil. Mas até isso é bastante frágil dentro do projeto. Ele traz algumas ambiguidades. Por exemplo, quando ele define que empresas para frente na cadeia produtiva, né, ou seja, de incorporação de maior tecnologia, pode acessar esses créditos tributários. Depois ele define que a extração e a prospecção também pode acessar esses créditos tributários, desde que vinculados a contratos de longo prazo relacionados a esse avanço de cadeia. Mas não define no texto como está que isso tem que ser feito em território nacional. Se a gente quiser fazer uma análise ampla do projeto, infere-se que sim, mas isso não está claro. Então, por exemplo, o caso da Serra Verde, que acabou de ser vendida, é justamente um caso desse tipo. É um contrato de longo prazo, de reserva de mercado, com perspectiva de processamento, não de parte de processamento no Brasil, mas uma parte logo o elo seguinte da cadeia, mas para a finalização dos produtos em território norte-americano. Isso tudo sendo feito com incentivo direto do governo norte-americano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse projeto, apesar dele tentar criar esse novo mercado e verticalizar o adensamento, né, da cadeia produtiva a partir da cadeia mineral, aqui dentro do Brasil, ele está completamente aberto a influências de interesses nacionais outros, né? Aí pode ser dos Estados Unidos, pode ser da China, pode ser de onde quiser. Quem tiver um entendimento estratégico e de financiar e sobrepujar os incentivos que ocorrem para adensamento da cadeia no próprio Brasil, vai chegar aqui e vai levar, do jeito como está o texto. Então isso é um aspecto fundamental. A gente precisa ficar atento com relação a esse projeto que passa pelo Senado. Acho que vale a pena continuar o debate, as pressões para sua melhoria. E aí tem um outro aspecto, né, gente? Nós temos no Brasil um problema sério, seríssimo, além de todos os problemas ambientais que a mineração traz, que é da apropriação nacional com relação à renda minerária. Então, nisso, o projeto não avança em nada. Eu sempre defendo, né, e acho que a mineração é um setor estratégico, até pelos impactos ambientais que ela traz, o pouco envolvimento com outros setores da economia que ela tem, de um modo geral. A mineração, em geral, a gente considera como um enclave econômico. Então ela precisa de incentivos e outros instrumentos que tornem mais efetivo esse adensamento de cadeia. Portanto, não é à toa que na maioria dos países a mineração, inclusive, é dirigida por estatais, justamente por isso. Porque fica mais fácil de você fazer uma apropriação da renda minerária quando você não tem adensamento de cadeia. Então, mesmo que seja para exportação, parte dessa renda ela é direcionada para outros setores da economia, para incentivo à tecnologia, enfim, para uma série de coisas. E também, a partir disso, você garante investimentos que criem, né? E mercado é isso mesmo. Ele precisa de indução estatal para que ele funcione, né? Para que você crie um mercado que te permita avançar de uma maneira mais sofisticada na cadeia produtiva, com maior incorporação tecnológica. E esse projeto não traz isso. Ele traz alguns elementos que podem ajudar um pouco, mas completamente sujeitos a estratégias nacionais de outros países que podem chegar aqui e brigar no nosso mercado, e ele, portanto, deixa isso em aberto, né? É isso, gente. E aí, sobre esse assunto, vale ressaltar para o nosso ouvinte que o Brasil de Fato MG, mas o Brasil de Fato Nacional também tem feito uma cobertura sistemática. A gente tem tratado dos projetos minerários lá no sul de Minas, que a Natália comentou. Então, se você quiser se aprofundar, continuar nessa análise, enfim, e continuar acompanhando o que sair de notícias, não se atente aí ao Brasil de Fato MG nas redes sociais e no nosso site. Bom, na esteira desses projetos polêmicos, o Congresso Nacional derrubou na última semana o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que beneficia os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e militantes condenados por tentativa de golpe de Estado. Foram 318 votos pela derrubada do veto, contra 144 pela manutenção e 5 abstenções. No Senado, o veto também foi rejeitado, com 49 votos pela derrubada e 24 a favor da manutenção, consolidando a decisão do Congresso Nacional. Com a decisão, as penas dos condenados pelos atos golpistas de Bolsonaro e de outros que articularam a tentativa de golpe de Estado podem ser reduzidas, já que as punições pelos diferentes crimes não podem ser mais somadas. Wesley e Natália, de que maneira que vocês acham que esse projeto pode impactar a nossa democracia a longo prazo? Flora, eu acho o seguinte, a despeito até da matéria em si, né, do veto, que é um absurdo por si só, né? Então, assim, a gente teve um processo golpista,
que culminou no 8 de janeiro, mas não foi somente o 8 de janeiro, né? Ele foi construído ao longo de meses, numa articulação complexa, intensa, e que culminou naquele processo do 8 de janeiro de 2023, né? Bom, a legislação foi aplicada, né? A gente, pela primeira vez, de maneira inédita, né, condenou figuras importantes, sobretudo das forças militares, né, das Forças Armadas Brasileiras, e também esse desastroso, né, que foi o ex-presidente Bolsonaro, que trouxe tanto mal para o nosso país, né? E dentre esse conjunto de males, uma tentativa de golpe. Então, é um absurdo por si só. Mas eu gostaria de fazer uma outra reflexão, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que essa derrubada do veto já estava, de certa forma, contratada, e ela veio, inclusive, no esteio, né, logo um dia depois da recusa do Jorge Messias, né, da sua indicação para o STF, que é com relação ao esgotamento de uma maneira de fazer política no país, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar isso na ordem do dia. Eu entendo que a gente, e aí eu estou me colocando aqui como uma figura também do campo da esquerda, do progressismo, enfim, a gente se acostumou demais a uma política de poucos enfrentamentos concretos, né? E indefinição de um horizonte estratégico que nos deixa sujeitos às manobras rotineiras aí do poder constituído, né? Ou seja, nessa relação com o Congresso, na medida que a gente não tem uma agenda clara e a gente está disposto, e aí eu estou fazendo uma crítica de fato à condução governamental, né, a desenhar acordos, né, que são voláteis, que são frágeis, né, no dia a dia dessa relação com o Congresso, a gente fica sujeito a esse tipo de coisa, né? Quando a gente não coloca o povo na equação, né? Quando a gente não coloca a mobilização popular a partir de uma agenda clara de país, né? A gente pode sair na rua e perguntar para qualquer um, né? Até para algum membro do governo, sou doido, inclusive, para perguntar para isso, né? Qual é a nossa agenda clara? Que país que a gente quer construir? Como que a gente quer chegar em 2030? Curto prazo, em 2035? Com que nível de instituições, com que nível de desenvolvimento, qual que é o nosso objetivo, claro, né? Isso não está claro para ninguém. E isso parece que está distante, mas não, né? Isso influi no cotidiano da política. Porque quando a gente não tem clareza de horizonte, né, os pequenos acordos tomam o espaço do nosso cotidiano, da nossa gestão, né? E, portanto, a gente fica sujeito a esse tipo de movimento, que claramente foi uma tentativa. É um ato concreto de enfraquecimento da institucionalidade governamental no ano eleitoral, que coloca o governo em fragilidade para uma disputa da eleição, ficando ainda mais na mão do campo, hoje liderado aí por figuras como Davi Alcolumbre, que é o chamado Centrão, para ou ceder mais para angariar apoios eleitorais, ou ceder ainda mais para angariar algum tipo de neutralidade, ou não ceder e ficar sujeito a uma pulada de cerca dessa turma apoiando o campo da extrema-direita, que eles não apoiariam assim com total tranquilidade. A gente já viu isso no início do governo Bolsonaro, com uma grande confluência. Só os partidos efetivamente de esquerda é que não participaram do governo. Depois era que foram caindo, porque ficou pesado demais as contradições da pandemia, etc., né, e os absurdos cotidianos de um governo amalucado e desastroso, que assassinou 700 mil pessoas na pandemia, e aí para alguns ficou pesado demais, para outros não. Olha o Ciro Nogueira aí, né? Olha o Ciro Nogueira, agora há poucos meses querendo passar um projeto para aumentar o limite do fundo garantidor de crédito. Enfim, e aí tá preso, né? Agora com a operação da Polícia Federal deixando isso tudo muito, muito claro. Mas é esse tipo de gente, né? A gente tá falando desse tipo de gente. Então, eu queria colocar essa reflexão. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa condução, a gente tem que aceitar correr mais riscos, né? E trazer o povo para a equação, para a jogada. Acho que é isso, né? Wesley disse o suficiente e eu concordo. E penso que a única coisa que eu poderia acrescentar aí, né, é que é muito perigoso, né? A gente tem um Congresso que é inimigo do povo e que, portanto, legisla contra o povo e a favor dos seus próprios interesses, que são bastante escusos e são bem delimitados a um grupo específico dos setores brasileiros. Então, quando a gente percebe, assim como o tópico anterior que a gente se referiu aqui, né, o Congresso ele vai legislando a favor do seu próprio benefício, né? E a gente tem esse Congresso absolutamente deficitário, inclusive o nosso maior desafio político em 2026, além da eleição presidencial, né?
é eleger deputados e senadores mais comprometidos justamente com o horizonte do que são as necessidades cotidianas do povo brasileiro, né? E quando a gente vê essa derrubada do veto, ela acaba produzindo também, né, uma flexibilização das consequências jurídicas de uma tentativa de ruptura democrática que foi muito grave, né? A gente tem uma democracia jovem, a gente tem uma democracia fragilizada, e o que aconteceu, né, em 2022 foi muito grave, até para uma democracia tão jovem e como a nossa, né? E, por outro lado, a condenação desses agentes foi uma demonstração de que essa democracia, apesar de jovem e frágil, ela tem em alguma estrutura, né, capaz de se manter contra esses avanços extremamente autoritários e protofascistas aí que a gente teve, infelizmente, que conviver entre 2018 e 2022 de maneira mais direta, né? Então, eu acho que, assim, o que eu poderia adicionar, acrescentar aí ao que o Wesley trouxe muito bem, é que o que foi um feito histórico dessa condenação desses agentes, né, agentes que nunca antes na história brasileira tinham sido condenados por seus crimes, é um debate sobre o que é a memória democrática, né, para o povo brasileiro. Há setores que precisam compreender que reduzir essas consequências penais, né, de ataques às instituições, enfraquecem, inclusive, o caráter pedagógico, né, que essas condenações apresentaram para a construção política brasileira, né, do Estado Democrático de Direito. Então, é muito perigoso, né, essa flexibilização, esse veto, porque ele anula e de forma muito rápida, né? Ou seja, não deu tempo da gente ver os efeitos pedagógicos, inclusive, de punir agentes por uma tentativa, né, de dissolução do Estado Democrático de Direito brasileiro. E a gente, menos de um ano aí, já vê essa tentativa de derrubada do veto, né? Então, é uma coisa muito grave e eu acho que isso que o Wesley trouxe sobre esses outros horizontes políticos que a gente precisa, né, conseguir construir e precisa conseguir eleger um outro Congresso. Esse é o nosso grande desafio político aí para 2026, né, um Congresso que não seja inimigo do povo brasileiro como esse que está posto ali agora. Pois é, gente, e aí também nesse sentido a gente tem uma cobertura extensa, não só aqui no Enfim Sexta, mas no Visões Populares. A gente trouxe várias entrevistas ao longo do ano passado, reforçando isso que a Natália e o Wesley trouxeram da importância histórica que foi tanto a responsabilização, a condenação, a gente compreender como funcionou esse processo de golpismo e como que isso demonstra o quão prejudicial é a derrubada desse veto. Acho que outra coisa interessante para os nossos ouvintes se você tiver curiosidade, pare, pesquise um pouco quem são as pessoas que estão no Congresso, não no sentido do histórico delas, mas assim, são fazendeiros, são mineradores, são pessoas que não têm a renda que nós, trabalhadores do dia a dia, temos. Então, por que eles defenderiam o nosso interesse, se eles são os patrões? Acho que vale essa reflexão, né, para a gente passar aí para o nosso próximo assunto. Perfeito, Flora. Então, espera aí um momentinho que a gente já volta com o nosso Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. O governo federal lançou oficialmente nesta segunda-feira o Desenrola 2.0, iniciativa que permite renegociação de dívidas com descontos que variam de 30% a 90% do valor em aberto, além de juros limitados a 1,99% ao mês. O programa também prevê a possibilidade de utilização de até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para a quitação das dívidas, benefício voltado a trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos. O programa oferece crédito para quitação de dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e que estejam com atraso em entre 90 dias e 2 anos, incluindo débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Para aderir ao novo Desenrola, o governo federal institui que os interessados devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras. Wesley e Natália, quais são os principais impactos dessa medida na economia do país? Bom, Lucas, com relação ao Desenrola 2, eu acho que a gente precisa separar ele, uma análise em 2 campos, né? Primeiro, o programa em si, ele obviamente ajuda, né? Ele é interessante. De fato, nós temos 80% da população adulta brasileira está endividado,
né? Então, o endividamento é um elemento hoje cotidiano, né, das pessoas. É um problema que tira a perspectiva de futuro, né, incomoda, é chato, é ruim. E o programa, obviamente, ajuda, né? Ele trouxe uma proposta um pouco mais focalizada. Então, para as pessoas com renda até 5 salários mínimos, pessoas que têm as suas dívidas, né, em atraso, né? Então, ele traz alguns elementos que até a gente poderia fazer alguma crítica nesse sentido. Por exemplo, eu sou extremamente contrário à utilização do FGTS, até porque nessas dívidas os bancos já incorporaram nos seus balanços, né? E muito provavelmente a pessoa, não, muito provavelmente nada, né? Certamente, a pessoa já pagou boa parte dessa dívida, chegou um momento que sua renda não foi capaz dela dar sequência, muitas vezes amarrada em rotativo do cartão de crédito, que é o principal problema, que pode chegar até 1000% de juros anual, né? O cheque especial também, aí acima de 100% de juros ao ano. Então, assim, as instituições financeiras extorquindo o povo, assim, à luz do dia. E aí a gente utiliza aí 20% do FGTS da pessoa para cobrir essa dívida com algum desconto. O desconto, na verdade, já tá também contabilizado aí no balanço do banco. E aí a gente está dando uma colher de chá para as instituições financeiras, na verdade. Então o programa poderia ser mais agressivo nesse sentido. Mas o seu efeito prático, ele é bom, né? Ele é bom. Então dá uma aliviada. Até essa focalização que a gente poderia criticar um pouquinho também, falar que poderia abordar um pouco mais, né, de renda um pouco maior dessa classe média, então ele não aborda isso. Mas de fato, mais de 80% da dívida está concentrada nessa faixa de renda de até 5 salários mínimos. Então ele tem um efeito grande. Agora, a gente não pode deixar de falar o seguinte: tem um efeito estrutural, tem um aspecto estrutural que levam as pessoas a estarem endividadas. Não é por falta de educação financeira, isso é uma grande bobagem, para falar a verdade, né? A questão é que o orçamento, as necessidades das famílias não cabem dentro da sua renda. Ponto. Ah, mas tem BET? Tem estudos mostrando que tem um efeito de BET. A gente tem que estudar a BET, né, como um fenômeno sociológico também, né? Não deveria nem existir no país se a gente levar isso mais a sério. Tem também o efeito da taxa de juros, né? Então, seu crédito é caro, então a renda não cabe, né? A sua demanda não cabe na sua renda, ela precisa pegar um crédito, seja esse crédito mais fácil, que é do cheque especial, ou não consegue pagar o cartão de crédito e vira bola de neve, e o dado é esse, né? E aí um componente estrutural que envolve vários fatores, né? Mas vários fatores mesmo, desde a pouca qualificação produtiva, sofisticação produtiva da nossa economia, que cada vez mais se regressa, né, nesse aspecto da desindustrialização. Ou seja, os empregos, né, e as ocupações que a gente oferece no país são de baixa renda ou de uma renda menos elevada, né, apesar de, na média, isso ter crescido nesse último período, mas o dado é esse, né? Os juros altíssimos, né, começa pela taxa básica de juros na estratosfera e o spread que está em outra galáxia, né, o spread bancário, que é essa diferença entre o juro básico e o juro praticado pelo banco, está lá em outra galáxia e inviabiliza, né, a vida das pessoas. Então é a agiotagem formal. E um outro aspecto que é o seguinte, é a política econômica, né? De um modo geral, que a gente continua aprisionado nesse paradigma que foi instalado na década de 90, né? De uma forte restrição fiscal do Estado brasileiro e que não nos permite avançar num novo horizonte de qualificação da nossa economia, de industrialização, de retomada da industrialização, né? Ou de restrição fiscal aguda que não nos permite ter bens públicos que atendam às necessidades da população a contento, né? Com infraestrutura, saúde, educação, etc. Então todo mundo foge para o privado, mas para ser extorquido lá também. Tudo isso gera, né? Culmina aí nesse efeito do endividamento das pessoas, das famílias. Então, assim, aqui eu vou lá até numa crítica à própria condução que está sendo feita, de arcabouço fiscal, etc. A gente precisa romper com esse modelo, essa gestão de política econômica. Ela é contraproducente para o nosso povo. Ela esmaga o povo, né? Não adianta a gente ter pequenas melhorias graduais na condução, ser um pouco mais inteligente. O arcabouço é melhor do que o teto de gasto, é óbvio. Mas a gente precisa romper estruturalmente com o modelo de gestão, né, da economia brasileira. Ponto, isso está dado, isso é urgente, isso é para ontem. E qualquer coisa diferente disso não nos serve. Então essa que é a crítica que eu queria colocar. Perfeitamente, né? Eu acho que o Wesley já explanou muito bem aí, né? Quais são as questões principais em relação ao Desenrola 2.0.
é isso, né? A maioria das famílias se endividam não porque extrapolam no consumo, mas porque o que elas precisam gastar, né? Para pagar seu aluguel, pagar seu deslocamento, comprar comida, enfim, subsistir, acaba sendo mais caro do que o que elas recebem, né? Há diversas pesquisas que já demonstram que a maior parte dos endividamentos vem justamente dos gastos com subsistência, né? E tem todos esses outros aspectos que recrudescem o endividamento familiar, como, por exemplo, as bets, as linhas de crédito com juros escandalosos e tudo mais, né? Mas, enfim, o programa pode gerar um alívio real a curto prazo, para milhões de famílias super endividadas, né? E esses descontos elevados e a renegociação facilitada pode devolver uma capacidade de consumo ali imediata e reduzir o peso imediato das dívidas também. Mas é isso que o Wesley trouxe, as críticas estruturais precisam ser feitas, né? Justamente porque trata os efeitos do endividamento, mas não trata as causas do endividamento popular. Não enfrenta o problema dos juros altos escandalosos, né, das instituições financeiras, especialmente nas linhas de crédito e cartão de crédito. Então, há uma concessão de crédito para pessoas que não têm capacidade de lidar com aquela concessão de crédito, não conseguem pagar pelo crédito adquirido e depois entram no processo de bola de neve com juros escandalosos e dificilmente vão conseguir sair dessa dinâmica, né? Não altera a lógica do crédito rotativo, não resolve, né, a questão. Enfim, pode inclusive incentivar, né, os ciclos sucessivos de renegociação. Uma vez você renegocia uma vez, mas não resolve os problemas estruturais, né, você pode precisar de uma segunda, de uma terceira renegociação. Então, se não houver também uma lógica de política a longo prazo para o enfrentamento desses desafios, né, você vai apagar uma fagulha ali, mas o incêndio vai continuar rolando aí, né? Então, eu acho que é essa questão, né? A síntese, o Wesley colocou muito bem, né? O programa pode aliviar um sufoco imediato de milhões de brasileiros, mas dificilmente sozinho vai resolver um problema estrutural do endividamento no país. A gente precisa justamente de uma reestruturação da forma como a política econômica é tratada, né? E aí, de novo, a gente sempre vai entrar nesse aspecto de que as nossas políticas não dão contas de corresponder às necessidades do povo, porque não são políticas voltadas para as necessidades do povo, né? É isso então, gente. E aí, dito tudo isso, com toda essa análise muito aprofundada, muito bacana que a gente fez hoje, o nosso Enfim Sexta de hoje fica por aqui. Queria agradecer muito a participação da Natália e do Wesley e a gente se vê na próxima semana. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Um abraço. Se você é um ouvinte da Rádio Autêntica Favela FM, está escutando a gente pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou quer mandar para alguém o programa, é só procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. Por lá a gente vai seguir acompanhando esses temas. É só buscar @Brasil de Fato MG em qualquer uma das principais plataformas. Acompanhe também o nosso site. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!